queridos alunos e queridas alunas do Sistema Positivo de Ensino. Eu sou a professora Fabiana e trabalho com alunos dos anos iniciais, assim como vocês. Faremos aqui uma videoaula de matemática referente ao livro didático volume 2, páginas 37 a 41. Conversaremos sobre como organizar os dados de uma pesquisa em tabelas e gráficos. Temos muito trabalho pela frente, não saiam daí. Lápis e papel na mão, além do livro didático, é claro. Analisaremos hoje os dados de uma pesquisa sobre o hábito de ler dos brasileiros. A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida, em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta a nossa imaginação. E vocês, têm o hábito de ler? Quanto tempo vocês dedicam à leitura por dia? E por semana? Quantos livros vocês leram nos últimos 3 meses? Uma pesquisa revelou em 2011 que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa, feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais, em diversos municípios brasileiros, revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, pouco mais da metade, afirmavam ter o hábito da leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. Não tenho tempo para ler. Não gosto de ler. Tenho dificuldade para ler. Não tenho paciência para ler. Esse texto apresenta informações que podem ser escritas em forma de fração com denominadores 100. Gostaria, por favor, que pausassem o vídeo, relessem calmamente o texto e marcassem quais são essas informações que podem ser representadas na forma de fração. Vamos conferir? 50 em cada 100 brasileiros. Vamos marcar, pertinho dessa informação, o número 1. Isso facilitará a resolução da próxima atividade. 56 em cada 100 brasileiros. Verifiquem se marcaram essa informação e anotem pertinho dela o número 2. E 77 em cada 100 brasileiros. Anotem pertinho dessa informação o número 3. E aí, você tinha localizado essas 3 informações que podem ser escritas em forma de fração com denominadores igual a 100? Então, agora, pense como escreveríamos essas frações. Questão número 1 da seção Lápis na Mão. Gostaria que vocês agora escrevessem na forma de fração, com denominador igual a 100, as informações que vocês assinalaram no texto que acabamos de ler. Vou colocar aqui o texto, mas se vocês acharem melhor, voltem ao texto do seu livro didático. Pausem o vídeo, depois voltem aqui e confiram as respostas.
Vamos conferir? Primeira informação que assinalamos: 50 em cada 100 brasileiros. Na forma de fração, 50 centésimos. Segunda informação: 56 em cada 100 brasileiros. Na forma de fração, 56 centésimos. E a terceira informação: 77 em cada 100 brasileiros. Como ficou a sua fração? Confere aí. 77 centésimos. Questão número 2. Para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas antes da pesquisa acontecer. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? E como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Voltem ao texto novamente e tentem localizar essas questões no texto. No texto que acabamos de ler da página anterior, qual foi o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas foram entrevistadas? Enfim, tentem localizar essas informações no texto, depois volte aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos lá? Primeiro, qual foi o assunto da pesquisa? O hábito de ler dos brasileiros. Segunda questão: quantas e quais pessoas serão entrevistadas? No texto, podemos localizar quais informações? Que foram entrevistadas 5.012 pessoas de 5 anos ou mais. Mais uma questão que é possível encontrar informação no texto. Que perguntas foram feitas? Será que lendo esse texto é possível ter a ideia de que perguntas foram feitas para os entrevistados? Sim. Pela resposta dos entrevistados, podemos imaginar, por exemplo, que foi perguntado: você tem o hábito de ler? E foi perguntado também: você gostaria de ter lido mais? Parem agora e pensem um pouquinho. Quanto tempo da sua semana você dedica à leitura? Você sabia que um estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal que uma pessoa dedicava à leitura de livros, com 10 horas e 42 minutos? Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas. O Brasil ficou em 27º lugar. Pela leitura, pudemos perceber que o assunto da pesquisa foi: quanto tempo da semana você dedica à leitura? Vamos assinalar alguns dos resultados encontrados na pesquisa. Bom, a Índia foi a campeã, com 10 horas e 42 minutos de leitura semanal. Outro resultado que foi encontrado é que o Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal de leitura. No mapa podemos observar também que os mexicanos dedicam em média 5 horas e 30 minutos por semana para a leitura. Na Venezuela, são 6 horas e 24 minutos. Já os argentinos leem em média 5 horas e 54 minutos por semana. E os brasileiros, 5 horas e 12 minutos. Pausem o vídeo um pouquinho e respondam as questões A e B.
Conferindo. Letra A. Escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por pessoa com leitura. No texto estava escrito que o Brasil ficou em 27º lugar, porém estava escrito com palavras e a questão pede para que vocês escrevam com algarismos. Confere aí. 27º lugar. Questão B. Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi maior do que 10 horas semanais, menor do que 10 horas semanais ou igual a 10 horas semanais? Para responder a essa questão criteriosamente, com certeza deveremos voltar à leitura do início da questão. Nesse enunciado, há um trecho que nos dá uma forte dica, uma importante dica sobre a resposta, sobre a alternativa correta. Releiam com calma, com atenção. Reflitam. Pensem. Vocês observaram que está escrito ali: em nenhum outro país pesquisado o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. Somente a Índia teve essa marca de 10 horas e 42 minutos. Nenhum outro país chegou a 10 horas semanais. Agora acho que ficou fácil, né? Será que o segundo lugar, o tempo, é maior do que 10 horas semanais? Se nenhum outro país chegou a 10 horas, não pode ser maior. Mas pode ser menor do que 10 horas semanais? Pode ser igual a 10 horas semanais? Nenhum outro país chegou a 10 horas. Então, a resposta correta é o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi menor do que 10 horas semanais. Gostaria de dizer que não completaremos o gráfico da página 39 e não realizaremos a pesquisa proposta nessa mesma página. Porém, conversaremos sobre ela e criaremos alguns dados para que possamos realizar as próximas atividades, ok? Esta ficha, que está no seu material de apoio do livro didático, ela mostra algumas perguntas que vocês deveriam fazer para algumas pessoas ao entrevistá-las. Qual é o seu grau de escolaridade? Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? Quanto tempo por dia você gasta com leitura? Depois de realizar todas as entrevistas, você e seus colegas reuniriam as fichas para organizar os resultados. Uma possibilidade para organizar esses resultados seria relacionar a idade da pessoa com a quantidade de livros lidos, com a quantidade de livros lida nos últimos 3 meses. A tabela mostra direitinho como esses dados seriam organizados. Observem a linha que está pintada de amarela. Essa linha mostra o número de livros lidos nos últimos 3 meses. Nenhum, 1, 2, 3 ou mais de 3. A primeira coluna, ela indica a idade das pessoas entrevistadas. Menos de 10 anos, de 10 a 14 anos, de 15 a 20 anos, de 21 a 40 anos, mais de 40 anos. Essa seria uma sugestão de como o resultado das pesquisas de vocês, das entrevistas de vocês, poderiam ser organizados. Pausem o vídeo um pouquinho e anotem esses números em sua tabela. Agora vamos entender melhor esses resultados a partir da primeira questão. Qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 livros ou mais? Qual faixa de idade
tem o maior número de leitores que leram 3 livros ou mais. Se eu quero observar os leitores que leram 3 livros ou mais, eu devo observar essas 2 últimas colunas da tabela. Muito bem. Para entender esses números, eu tenho que cruzar essa coluna com a informação da linha. Observe ali na linha que indica o grupo de pessoas com menos de 10 anos. 8 pessoas com menos de 10 anos leram 3 livros. 3 pessoas com menos de 10 anos leram mais que 3 livros. Se eu quero saber quantas pessoas leram 3 ou mais livros, eu somo 8 mais 3, 11. Isso significa que 11 pessoas leram 3 ou mais livros, pessoas de menos de 10 anos. Vamos observar outro grupo de pessoas, o grupo de pessoas de 10 a 14 anos. 8 leram 3 livros e 5 leram mais de 3 livros. 8 mais 5, 13. 13 pessoas de 10 a 14 anos leram 3 ou mais livros. Deu para entender? Vamos ver mais um exemplo. Grupo de pessoas de 15 a 20 anos. 5 leram 3 livros e 2 leram mais de 3 livros. 5 mais 2, 7 pessoas de 15 a 20 anos leram 3 ou mais livros. A mesma análise podemos fazer no grupo de pessoas de 21 a 40 anos. 4 mais 5, 9. E, por último, o grupo de pessoas com mais de 40 anos. 8 mais 6, 14 pessoas com mais de 40 anos leram 3 ou mais livros. Muito bem. Observem agora os resultados que encontramos nessa análise. Qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 ou mais livros? Qual é o maior resultado que encontramos aí? O 14. Então, significa que o grupo de pessoas com mais de 40 anos leram 3 ou mais livros. O grupo de pessoas com mais de 40 anos foi o maior grupo que leu 3 ou mais livros. Agora, registre sua resposta. O grupo de mais de 40 anos. Muito bem. Próxima questão. Qual faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leu nenhum livro? Vamos para a tabela de novo. Se eu quero observar o grupo de pessoas que não leu nenhum livro, eu tenho que observar esta coluna da tabela. Muito bem. Vamos agora observar o grupo de idade. Menos de 10 anos. Uma pessoa de menos de 10 anos não leu nenhum livro. De 10 a 14 anos, 2 pessoas não leu nenhum livro. 6 pessoas de 15 a 20 anos não leu nenhum livro. 2 pessoas de 21 a 40 anos e 3 pessoas de mais de 40 anos, de todos os entrevistados, não leu nenhum livro. Qual faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leu nenhum livro? Desses números, qual é o maior? O 6. Então, o grupo de 15 a 20 anos tem o maior número de pessoas que não leu nenhum livro. Registre a sua resposta. Acabamos de organizar os dados de uma pesquisa em uma tabela. Vamos agora ver como podemos fazer
para organizar os mesmos dados da mesma pesquisa em um gráfico. Para isso, você deverá pintar um quadradinho para representar cada pessoa e usar as cores indicadas na primeira linha. Depois, escreva um título para o seu gráfico. A escolha do título deve estar relacionada ao assunto da pesquisa. Qual é o assunto da pesquisa? O hábito de ler das pessoas, quantidade de livros lidos nos últimos 3 meses, enfim, crie o seu título e anote aí. Para organizar esse gráfico, precisamos voltar aos resultados anotados na tabela. Vamos entender como vocês farão isso. Primeiro, observe no gráfico que a primeira coluna representa o grupo de pessoas com menos de 10 anos, ok? A primeira coluna do gráfico representa o grupo de pessoas com menos de 10 anos. Agora eu quero que vocês observem cada cor. A cor roxa, ela representa a quantidade de pessoas que não leu nenhum livro. Lembre que nós estamos no grupo de pessoas com menos de 10 anos. Quantas pessoas com menos de 10 anos não leu nenhum livro? A coluna laranja, ela representa o número de pessoas que leu um livro. A coluna azul, o grupo de pessoas que leu 2 livros. De verde, vocês vão pintar cada quadradinho para representar as pessoas que leram 3 livros. E em vermelho, cada quadradinho vocês vão pintar para representar as pessoas que leram mais de 3 livros. Lembrando que essa primeira coluna, todas essas 5 primeiras coluninhas que formam uma coluna maior, representam as pessoas com menos de 10 anos. Eu vou completar essa primeira coluna junto com vocês e depois sozinhos vocês vão completar as outras colunas, ok? Então vamos à tabela para buscar essas informações. Então olhem a primeira linha que representa as pessoas com menos de 10 anos. Uma pessoa não leu nenhum livro. Vejam que eu circulei de roxo. Então, vão ao gráfico e em roxo pintem um quadradinho. Uma pessoa com menos de 10 anos não leu nenhum livro. Voltando à tabela, ainda no grupo com menos de 10 anos. 4 pessoas leram um livro. Vá ao gráfico e pinte de laranja 4 quadradinhos. Pinte bem bonitinho. Aqui no computador a prof não conseguiu colocar exatamente pintado cada quadradinho, mas vocês aí tenho certeza que vão fazer um excelente trabalho. Ainda na linha, voltando à tabela, do grupo de pessoas com menos de 10 anos. 9 pessoas leram 2 livros. No gráfico, em azul, pintem 9 quadradinhos, sempre de baixo para cima, ok? Na tabela, 8 pessoas leram 3 livros. No gráfico em verde, 8 quadradinhos representando 8 pessoas com menos de 10 anos. E por último, 3 pessoas leram mais de 3 livros. Pintem no gráfico 3 quadradinhos em vermelho. Entenderam? A mesma coisa vocês deverão fazer com o grupo de pessoas de 10 a 14 anos, depois de 15 a 20 anos, de 21 a 40 anos e, por último, o grupo de pessoas com mais de 40 anos. Reforçando aqui que na tabela e neste gráfico nós relacionamos a idade da pessoa
a idade das pessoas com a quantidade de livros que elas leram. Será que há outra maneira de organizar o resultado dessa mesma pesquisa? Tem sim. Poderíamos, por exemplo, relacionar o sexo dos participantes ao tempo diário gasto com a leitura. Observem a tabela. Numa das linhas, anotaríamos quantas mulheres gastam menos de meia hora com a leitura por dia, de meia hora a uma hora, mais de uma hora. E na outra linha, anotaríamos o grupo dos homens. Quantos gastam menos de meia hora a uma hora e mais de uma hora com a leitura? Questão 4. A turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e uma hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de uma hora por dia. Muito bem. Gostaria agora que dessem uma pausa no vídeo e respondessem as questões A e B. Leiam e releiam o texto de Vicente quantas vezes forem necessárias, pois com certeza são questões que têm que ser pensadas calmamente. Questão A. Quantas pessoas com ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Para descobrirmos essa resposta, temos que localizar no texto o trecho que nos conta sobre as pessoas que têm o ensino superior completo. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora. As outras 15 leem mais de uma hora por dia. 2 leem menos de meia hora. As outras 15, 2 mais 15, 17. 17 pessoas com ensino superior completo foram entrevistadas. Não esqueçam de justificar e explicar como chegamos a essa conclusão. Questão B. Qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Sobre o ensino fundamental, vamos voltar ao texto e localizar a informação. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. A maior parte dessas pessoas lê menos de meia hora por dia. A maior parte. Vamos aos gráficos? Observem o primeiro gráfico. O texto se refere a esse grupo de pessoas como um grupo que lê menos de meia hora por dia. Agora observem as colunas desse gráfico. A primeira tem 2 retângulos laranjas pintados. A segunda tem um retângulo pintado em azul. A terceira coluna tem um retângulo. Significa que nesse gráfico, 4 retângulos representam o total de pessoas entrevistadas com apenas o ensino fundamental. Se 4 retângulos representam o total de pessoas, vocês concordam comigo que 2 é a metade de 4? Se 2 é a metade de 4,
a coluninha laranja com 2 retângulos representa a quantidade de pessoas que lê menos de meia hora por dia. Essa quantidade é a metade do total que está representado no gráfico. Se ela é a metade, não é a maior parte. Então, não é esse gráfico. Vamos agora ao segundo gráfico. Observem também a primeira coluna, a laranja. Quantos retângulos estão pintados? 2. Na segunda coluna, 2 retângulos pintados. Já são 4 retângulos. Na terceira coluna, 1 retângulo pintado. São 5 retângulos ao todo. Esses 5 retângulos representam o total de pessoas com ensino fundamental que foi entrevistado. Muito bem. O que o texto nos diz? Que a maior parte das pessoas lê menos de meia hora. Se a maior parte das pessoas lê menos de meia hora, a coluna laranja não pode ser do mesmo tamanho da coluna azul. Ela deveria ser maior e representar a maior parte das pessoas, né? Muito bem. Vamos observar agora o terceiro gráfico. Observem de novo a primeira coluna, pois a questão que o texto comenta que esse grupo de pessoas lê menos de meia hora. Nessa primeira coluna laranja, temos 3 retângulos pintados. Já a coluna azul desse gráfico tem 2 retângulos pintados. Nesse gráfico, o total é de 5 retângulos pintados. De 5 retângulos pintados, 3 são laranja. Esse 3 é a maior parte, não é? Se o total são 5 retângulos que representam todas as pessoas entrevistadas de ensino fundamental, 5 pessoas, tiro as 2, sobram 3, que é a maior parte. Então, qual é o gráfico que representa o grupo de pessoas do ensino fundamental? O terceiro gráfico. Justificativa. Registrem aí como chegamos a essa conclusão. E para encerrar as atividades de matemática dessa semana, resolva as questões da página 41 e 42 do livro de atividades. E uma dica: não deixem de ler. A leitura é realmente uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Um livro com uma boa história liberta a nossa imaginação. Vale a pena investir em boas leituras. Bom trabalho! Foi muito bom estar com vocês.